Há uma coerência nesses mais de 40 anos de carreira que se baseia muito no aspecto ontológico, ou seja, numa preocupação com o ser no mundo. É possível conceber a arte para outros seres que não humanos, é possível estimular o ser humano a se abrir para outras modalidades que não humanas, e no que diz respeito ao ser humano, é possível também mostrar que a arte, com frequência, ela refletiu, ela expressou o mundo que aí está, mas também é possível fazer uma arte investida em transformar o mundo, em modelar outros mundos, imaginar e formular na sua própria maneira de criar experiências um mundo mais aberto, um mundo mais generoso, um mundo mais tolerante, um mundo mais feliz. E esse é o tipo de arte que eu sempre busquei fazer, voltado para o futuro. Comecei minha carreira em 1980 com o movimento de arte pornô, que envolvia poesia, performance, arte visual, e tinha no corpo como uma matriz de geração de sentido e um corpo investido em criar uma nova realidade que não era mais baseada numa visão conservadora e binária do mundo. O movimento de arte pornô foi um movimento amplo, com vários participantes, cada um naturalmente contribuiu com a sua individualidade, alguns apenas no campo da poesia, outros apenas no campo das artes plásticas, outros mesclando e interferindo em várias áreas, alguns mais com performance, outros não fazendo performance. Eu, no caso, trabalhei em todos esses campos. 1980 era um clima pesado. Então, você tem uma ditadura, uma inflação galopante, você tem a extrema-direita cometendo atos de terrorismo público, mas eu não estava interessado em responder a essa violência com violência. Eu achava que a estética da violência ela pertencia aos anos 70, aos anos 60 em parte, mas sobretudo aos anos 70. E o punk é um exemplo, né? O punk é um exemplo de você desenvolver uma estética da violência para responder a condições de violência. Eu queria, na virada de 80, criar uma outra estética, uma estética da alegria, o poder revolucionário da alegria. Como é que nós podemos não ficar presos a essa estética da violência dos anos 70 e modelar, trazer ao mundo uma estética calcada na alegria, mas que fosse não uma alegria alienada, não um desbunde alienado, mas uma alegria consciente, uma alegria voltada para a celebração do corpo, para a celebração do prazer da vida, mas não o prazer permitido pela ditadura, que era aquela visão heteronormativa, onde tudo era calcado na visão da mulher como objeto. Não, um outro prazer, um prazer para todos, para todas, para todes, como se diz hoje em dia. Né? Então, essas emoções conflitantes de você ter plena consciência da realidade, que é o entorno, mas também ter plena consciência da necessidade de criar uma outra. E essa dinâmica, não sem tensão, mas com muito tesão, era a emoção predominante que eu via e vivia naquele momento. Uma coisa que hoje se perde um pouco, embora o contexto político retrógrado dos tempos recentes no Brasil deram aos jovens hoje uma sensação, ainda que não comparável, mas uma sensação do que é viver num clima opressivo, é preciso lembrar que em 1980, 81, com essa alta frequência dos ataques da extrema-direita, que hoje muita gente esqueceu, a noção de espaço público não era sem perigo, porque, como se sabe, a polícia militar sempre agiu com impunidade. Ficou evidente que o próprio exército estava levando a cabo esses atentados contra atividades que buscavam a liberdade e a democracia. Então, você atuar, você reivindicar, você transformar o espaço público como num espaço de expressão e cultura, um espaço democrático, era uma prática artística, poética, mas era também um ato simbólico muito forte. Então, você tem nessa prática do grafite vários aspectos estéticos que são únicos. Por um lado, o muro não deixa de ter uma analogia com a bidimensionalidade da folha de papel, mas a folha de papel no livro, evidentemente, é uma atividade, é um engajamento privado. O muro, ele é uma experiência coletiva. Então, você se valer do muro, escrever diretamente na cidade, né? Trabalhar a cidade como espaço de leitura, não apenas da publicidade, mas também da prática individual criativa. O trabalho concebido para o muro, ele também tem uma estética própria no sentido de que você não vai colocar ali um romance de 500 páginas. O trabalho concebido para o muro, ele tem que comunicar rápido, ele tem segundos para fazer passar a sua mensagem e ele tem que se destacar num campo urbano que é bombardeado por informação constantemente. Você tem, então, um leitor em movimento,
um leitor que é constantemente mobilizado por outras fontes de informação. Você tem o próprio muro, que com frequência vai ter também outros elementos visuais, e é nesse contexto de um caos semiótico, por assim dizer, urbano, é ali que você tem que mobilizar a atenção do seu leitor. Então você tem que criar com essa consciência e você tem que criar um trabalho que funcione nesse ambiente. E o overdose é um exemplo bem sucedido desse tipo de prática. Sabe-se a overdose, quando pensada em relação às drogas, é um problema, mas aqui está se falando dessa tensão poética que libera o tesão. Então é uma overdose de gozo, ou seja, é algo que não é problemático, como a overdose, pelo contrário, ele busca justamente revelar a possibilidade de superar a noção do prazer como algo estándar do dia a dia, das relações tradicionais, mas abrir a possibilidade de uma nova visão voltada para a expansão do prazer nesse novo mundo.